Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal PythonPy. Hoje nós vamos fazer um segundo exemplo, um pouco mais elaborado, dos operadores lógicos AND, OR e NOT. Lembrando que no último vídeo falamos de forma a contextualizar e definir estes operadores. Portanto, dê uma olhadinha no vídeo anterior, que está na descrição deste vídeo aqui. Então, vamos para o nosso segundo exemplo, um pouquinho mais elaborado, uma vez que vamos usar estruturas como listas, dicionários, estruturas de repetição e de condição. Então, vamos lá. Bom, qual que vai ser a ideia? A ideia vai ser, dadas duas condições que nós vamos definir, caso ambas sejam satisfeitas, pode-se sair de casa. Caso contrário, não. Caso contrário, não. Ou seja, nós vamos trabalhar aqui com a ideia de tempo, né? E o tempo, nosso exemplo, ele vai ser em função da temperatura, né? E a umidade do ar. Então, vamos definir duas condições. Se essas duas condições forem satisfeitas, portanto, né, se elas serão satisfeitas, então nós temos que ter um operador lógico E, ou seja, condição 1 satisfeita e condição 2 satisfeita. Se ambas são satisfeitas, logo o resultado também é true, ou seja, é um resultado satisfatório, então deve-se sair de casa. Caso contrário, não. Ou seja, se pelo menos uma das condições não for satisfeita, não se deve sair de casa, tá? Mas vamos trabalhar isso aqui. Bom, então, condição 1, qual vai ser a condição 1? Sair de casa se a temperatura for o quê? Amena ou fria. Então, note que já apareceu um operador lógico não OR, né? O OR, que é o OU. Condição 2. Opa, faltou um N aqui, né? Condição 2. Sair de casa umidade regular. Então, note que nós temos duas condições. Primeiro, a temperatura tem que ser amena ou fria. Tá vendo? Amena ou fria. E segundo, a umidade ela tem que ser regular. Beleza? Então, essas são as duas condições. Vamos definir agora algumas estruturas para que possamos modelar essas condições aqui. Bom, eu vou criar duas listas. Eu posso colocar assim, a temperatura, vou até usar um jeito um pouquinho mais formal aqui, ó. Umidade também vai ser uma lista, né? Então, temperatura vai receber quem? Vamos ser 3 strings, que vai ser quente, amena e fria. Então, essa é a lista que simboliza a temperatura. Agora, a lista que simboliza a umidade vai ser quem? Opa, aqui faltou um igual, um recebe, né? Umidade vai ser alta. Então, a umidade pode estar alta, regular ou baixa, né? Então, são essas três condições aqui. Então, note que nós temos duas listas e essas listas apresentam os valores da temperatura e umidade. Ok, agora vamos criar um dicionário, onde o nome desse dicionário vai ser o tempo, né? E esse dicionário vai receber duas chaves, que é justamente temperatura e umidade, e os valores dessa chave serão os valores das listas. Então, nós podemos criar aqui, ó, o dicionário, ele vai ser, né, primeira chave, temperatura, o valor vai ser temperatura. Agora, a segunda chave, umidade, e o valor vai ser
umidade. Vamos dar uma olhadinha como está ficando? Vamos só fazer um print. Vamos só fazer um print de tempo para podermos ver como está ficando aqui a nossa codificação. Então está aqui, ó, ao printar tempo, ou seja, ao printar o dicionário, eu estou printando chave, temperatura e umidade, ó, temperatura e umidade, com seus respectivos valores, tá? Então, beleza, eu já tenho aqui o tempo, né, com as condições aqui necessárias. Perfeito. Agora, note o seguinte, eu quero que isso se torne um evento aleatório, ou seja, eu quero sortear da lista temperatura esses três valores, ou seja, pode sair quente, ameno ou frio, assim como eu quero sortear da lista umidade um dos três valores, alta, regular ou baixa, bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então, como podemos fazer isso? Eu vou criar uma variável chamada temperatura atual e ela vai receber temperatura. E agora que vem um detalhe. Bom, eu vou ter que sortear um número. E então eu vou ter que trabalhar com o tamanho da lista. Porque, note, quantos índices, qual o tamanho dessa lista? Nós temos índice 0, índice 1, índice 2. Portanto, nós temos 3 índices. E, portanto, também o tamanho dessa lista é 3. Né? Então, eu vou ter que sortear um número de 0 a 2, e aí está o pulo do gato. Por que 0 a 2? Porque o índice começa em 0, 1, 2, embora o tamanho da lista seja 3. Então, eu vou usar aqui o length, que é o que vai me dar o tamanho dessa lista, só que o tamanho é 3. Então, eu vou ter que subtrair uma unidade, porque aí eu vou ter de 0 a 2. Então, eu vou sortear um número de 0, 1 ou 2. Perfeito? Vamos entender isso aqui, então. Então, para fazer isso, eu vou ter que fazer... eu vou ter que import a biblioteca handle, srd. Agora sim. Então vamos lá, rd. Eu vou usar o handint. O que essa função vai fazer? Ela vai sortear um número entre dois extremos, no caso, entre 0 e entre 2. Portanto, entre 2 eu posso simplesmente colocar o 2, que isso aqui é bem simples, nós sabemos que se você tem o 0, 1 e o 2, né, que são os índices, mas para deixar a coisa um pouquinho mais elegante, nós vamos usar a função length, né, que é o que vai me dar justamente o tamanho da minha lista temperatura, e aí eu vou subtrair, conforme eu falei, uma unidade. Porque length, o tamanho da minha lista é 3. 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos. Porém, índices eu só tenho até 2. Índice 0, índice 1 e índice 2. Então, ao subtrair uma unidade do tamanho, eu vou ter 3 menos 1, 2. E aí, eu vou estar sorteando, na verdade, entre o índice 0 e o índice 2. Perfeito? Idem para o valor de quem? Umidade. Que vai receber aqui, ó, a lista umidade, né, e o tamanho umidade. Então, eu vou ter sorteado aqui dois valores, um de temperatura e um de umidade. Logo, eu tenho que agora alimentar o meu dicionário. Como? Então, eu vou fazer o seguinte. O tempo agora vai ser temperatura, porque agora eu quero mostrar como está o meu tempo, né, com os valores sorteados de temperatura e umidade. Então, temperatura como chave, e aí eu vou passar quem? Temperatura atual. Depois, idem para umidade. Umidade vai receber quem? Umidade atual. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver como está. Vamos printar tempo para que possamos ver como está o nosso código. Então, ele vai ter que printar um valor aleatório aqui de umidade e de tempo. Então, olha que interessante.
Aqui, ó, temperatura foi sorteado o amena e foi sorteado na umidade o regular. Vamos rodar de novo. Ó, temperatura fria e alta. Interessante, né? Lembrando que o fria, por exemplo, cadê o fria? É o índice 2, ó, 0, 1, 2. Isso quer dizer que nessa rodada aqui, ele sorteou o índice 2 da temperatura. Então, aqui, de 0 a 2, o número sorteado foi 2. Umidade alta. Alta é o índice 0. Isso quer dizer que na umidade, o índice sorteado de 0 a 2 foi 0. E assim sucessivamente. Perfeito? Bom. Ok. E agora eu tenho que fazer a verificação, né? Sair ou não sair? Eis a questão, né? Então vamos ter que fazer uma condição, né? Quais são as condições que nós acabamos de ver? Para que ele saia de casa, a temperatura tem que ser amena ou fria e a umidade tem que estar regular. Então essa é a condição. Então vamos lá. Então if tempo, e aí eu vou acessar a chave do meu dicionário temperatura, né? Eu vou adicionar a chave do meu dicionário temperatura. Então, se ela for igual a amena or tempo, novamente, chave temperatura ou fria. Então, note que essa linha é justamente essa condição aqui, ó, temperatura amena ou fria. Se a chave do meu dicionário tempo, né, que é a temperatura, for igual a amena, ou seja, se o valor dela for igual a amena, ou se a chave do meu dicionário temperatura, o valor for igual a fria, né, então eu consigo satisfazer aquela nossa primeira condição. Vou colocar em parênteses, porque isso tudo é uma condição, que é a condição 1, né? E agora eu tenho que ir para a umidade, porém a condição diz que a umidade tem que ser regular. Então, para que eu saia de casa, a temperatura tem que ser amena ou fria, ok, e regular, tá? Então não tem outra opção, a umidade tem que estar regular, caso contrário eu não saio de casa. Então, como tem um AND, né, um E, eu vou usar o AND, né? Então, AND, e aí novamente, tempo na chave umidade. Aí sim, eu faço 2 pontos. Então, eu vou fazer o que? Print sair de casa. Vou sair dessa indentação e vou escrever agora assim, ó, print. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 asteriscos para simbolizar que eu acabei por aqui. Vamos dar uma olhada? Vamos rodar. Não sair de casa, porque a temperatura foi amena e a umidade foi baixa, né? Note que a umidade teria que ser o quê? Tem que ser, né, regular. É a única forma de sair. Vamos dar mais uma olhada? Temperatura amena, umidade alta. Amena, umidade baixa. Amena é quente, umidade baixa. Ó, amena, umidade regular, que está dentro das nossas condições. A temperatura tem que ser amena ou fria, ou seja, pelo menos uma das condições. Então, como saiu amena, isso aqui é true. E umidade tem que ser regular. É exatamente isso que saiu. Então, true, sair de casa. Olha que interessante. Perfeito? Bom, isso eu fiz uma única vez, né? Toda hora tem que ficar apertando rodar para gerar essa combinação aleatória. Isso eu posso fazer quantas vezes eu quiser, bastando para isso que eu coloque isso numa estrutura de repetição. Então, vamos supor, vou fazer isso 10 vezes. Então, for, eu vou chamar aqui, ó, de eventos num range, né, num range de 10, ou seja, eu vou repetir isso 10 vezes. Só vou ter que ajustar a minha indentação, dar um tab aqui.
Então eu vou printar 10 possibilidades. Olha que interessante, olha só que legal. Por isso eu coloquei esse asterisco, porque para cada interação, cada evento, eu vou ter o asterisco simbolizando que é um evento, o evento terminou. Então aqui eu tenho 10 possibilidades, ó, sair de casa, sair de casa, sair de casa, não sair de casa, não sair de casa, não sair de casa, enfim. Vamos pegar um aleatório aqui, ó, temperatura fria irregular, né? Que é das condições, tem que ser amena ou fria, né? Então fria irregular. Então a umidade tem que estar sempre regular, não tem outro jeito. Ó, regular, não sair de casa, porque a temperatura deu quente. E por aí vai. Não sair de casa, temperatura fria, mas a umidade deu alta. Aqui, ó, sair de casa, temperatura amena e umidade regular. Olha que interessante. Então eu usei simplesmente as estruturas, né, os operadores lógicos, o AND e o OR, para fazer esse esquema aqui. Óbvio que se eu quisesse usar o NOT, bastaria, se eu quisesse inverter uma condição, por exemplo, se eu quisesse que umidade, cadê a condição? NOT regular, se eu quisesse colocar assim, NOT regular, né? O que seria o NOT regular? Então, quando eu coloco NOT regular, quando sair o regular, que vai ser true, ele vai se tornar false, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, o NOT, ele teria que estar aqui, ó. Por quê? Tempo, umidade regular, que seria o verdadeiro. Quando eu coloco NOT, sempre que sair isso aqui, eu vou converter para false. Vamos ver o que vai dar? Ó, olha que interessante, ó. Aqui já não sairia de casa, porque quente, né? Aqui, ó, fria e baixa. Então, note que na situação anterior, isso daria não sair de casa, porque a umidade não é regular. Mas como eu coloquei o NOT, então sempre que não sair regular, ou seja, baixa ou alta, umidade baixa ou alta, isso vai ser verdadeiro desde que saia a temperatura fria ou amena. Ó, fria e amena, e a umidade só baixa, viu? Foi sair de casa, tá? Porque o NOT, ele inverte a condição, beleza? Então é isso aí, pessoal. Um exemplo um pouquinho mais elaborado, espero que vocês tenham entendido. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, curta, comente aí, faça um comentário no vídeo, tá bom? Acompanhe o nosso trabalho e valeu, até a próxima. Fui!